Salve, salve fiel nação corintiana, aqui é o Lucas e tá começando mais um Spotmão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! Vitória em dose dupla, que domingo pro Corinthians. Corinthians foi a campo aí contra o Grêmio hoje, mas mais cedo, antes da gente falar sobre esse jogo contra o Grêmio, a gente necessita falar sobre o que foi Corinthians e Palmeiras pela semifinal do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Cara, é surreal que as meninas do Corinthians jogam, né? A gente viu aí que um tempo atrás, né, o nosso querido Arthur Elias, ele assumiu a seleção brasileira feminina. E se eu não me engano, acho que foi na primeira convocação dele, ele convocou, se eu não me engano, acho que 8 ou 9 jogadoras do Corinthians. E o técnico do Palmeiras reclamou, né? O técnico do Palmeiras ficou falando que acha um absurdo irem 9 jogadoras, 10 jogadoras da mesma equipe, que é um pouco estranho e blá, 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 blá. E aí teve a final, né, da Libertadores. O Corinthians acabou sendo campeão com uma jogadora a menos. E nós tivemos hoje o segundo jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro, né, onde se enfrentaram novamente Corinthians e Palmeiras. O Corinthians já havia ganho o primeiro jogo, né, fora de casa, e hoje jogou na Neoquímica Arena. E que sacode que as meninas deram na porcada, né, meu? As meninas fizeram nada mais, nada menos do que 8-0 em cima do Palmeiras numa semifinal de Campeonato Brasileiro contra a vice-campeã, né, da Libertadores. Aí eu te pergunto, não tem motivo não para ter... Eu acho que devia convocar o time inteiro do Corinthians, né, pra seleção feminina. Porque, cara, o que essas meninas jogam é surreal, mano. É surreal. E vou falar mais, hein. Foi pouco ainda. Esses 8-0 ainda foi pouco, porque teve chance de fazer mais gol e não fez. Cara, é surreal o que o Corinthians fez com o Palmeiras hoje, que as meninas fizeram. Atropelo das braba de manhã. E aí à tarde a gente teve aí Corinthians e Grêmio, partida válida pelo Campeonato Brasileiro, às 4 horas da tarde. E cara, vou falar pra vocês que jogo do Corinthians. Que partida. Uma vitória com cara de Corinthians, uma vitória do jeito que a gente gosta, né? É aquilo que a gente sempre fala, quando não vai na técnica, tem que ir na raça. Não adianta. Corinthians é isso. Quando não dá na técnica, quando o outro time é mais forte, quando o outro time tá em condições melhores, tem que ser na raça, tem que ser na vontade e na inteligência. O Mano Menezes, ele mandou a campo aí uma formação de 3-5-2, né? E é compreensível ele mandar essa formação ao campo, porque a gente sabe da qualidade do ataque do Grêmio e da fragilidade da defesa, né? O time do Grêmio tem uma defesa muito frágil. Se a gente pegar ali, eles têm pelas pontas João Pedro e Reinaldo, né, que são dois laterais. O Reinaldo se destaca um pouco mais, mas são dois laterais bem medianos. O Kahneman, que a gente já sabe que não é tudo isso, e entraram com o Bruno Alves na defesa. Cara, essa defesa do Grêmio, ela tomou 4 gols do Corinthians no primeiro turno, tomou 3 gols do São Paulo, tomou mais 3 gols do Botafogo. A defesa é frágil demais, né? Então eu acho que nesse caso a formação do 3-5-2 foi válida, porque você acaba tumultuando ali um pouco mais a defesa, né, para dar uma inibida no ataque. E vai com 2 atacantes ali para atormentar a defesa do Grêmio. E um detalhe curioso é que eu havia comentado essa semana, até postei lá no Instagram do Spotmão. Aliás, já aproveitando, né, galera? Vamos seguir lá no Spotmão para ficar por dentro aí das nossas opiniões, ficar por dentro dos podcasts. Eu havia comentado que eu iria para essa partida com os dois, com o Romero e o Wesley. Eu não cheguei a falar no 3-5-2, mas eu falei que eu iria num 4-4-2, ao invés de jogar com um jogador de referência, que era o caso do Yuri jogando, mas que eu iria de Romero e Wesley, deixando o Renato e o Juliano responsáveis ali por organizar o meio, né? Justamente pensando aí nessa fragilidade da defesa do Grêmio.
Só que com 10 minutos aconteceu uma série de lambanças do árbitro da partida, né? Vamos ver aqui se eu consigo achar o nome dele. Acho que eu não vou achar, não. Nem vou lembrar agora também. Aliás, eu quero esquecer esse cidadão, né? Porque, cara, o que ele fez hoje foi lamentável. Lamentável. Ele, nitidamente, ele entrou querendo prejudicar o time do Corinthians de todas as formas possíveis e imagináveis. Ele começa ali o jogo. O Corinthians começa o jogo, começou bem, inclusive, se portando muito bem na defesa, explorando ali os ataques. E em dado momento o Bidu invade a área e o João Pedro simplesmente agarra, empurra, atropela, fez tudo o que podia com o Bidu. O árbitro mandou seguir, até aí tudo bem, na visão dele de jogo, ele achar que o contato não foi faltoso, apesar que era nítido que tinha sido pênalti. Mas enfim, eu não vou julgar isso. O goleiro do Grêmio sai com a bola, o Grêmio vai armar um contra-ataque, e aí o nosso querido Bruno Mendes, né? O Bruno Mendes que a gente comentou já aqui anteriormente, inclusive foi um outro comentário que eu havia feito essa semana, né, que saiu aí algumas notícias que ele havia trocado de empresário, e o Corinthians teria tentado aí conversar com os novos empresários deles a respeito da negociação. Mas, cara, é o que a gente já falou aqui, o Bruno Mendes, a pedida dele salarial é muito alta, ainda mais para um zagueiro do nível dele, que é fraco. O Bruno Mendes é um zagueiro fraco, né? A gente falou muito esse ano, por conta da má fase do Gil, do Bruno Mendes assumir, mas vendo o Bruno Mendes jogar, a gente começa a entender, né? Porque são faltas bobas atrás de faltas bobas, cartões atrás de cartões. O que ele fez hoje, a entrada que ele dá no jogador do Grêmio é absurda, sabe? Ele dá um carrinho no João Pedro. João Pedro não, perdão. Ele dá um carrinho... no João Pedro. Ele dá um carrinho no João Pedro, cara, que é totalmente desproporcional. É totalmente desproporcional, sabe? O gramado pesado, o cara ele não ia conseguir arrancar com a bola em velocidade, sabe? Um jogador mais inteligente vai tentar acompanhar ali sem a bola, vai tentar cercar. Mas, cara, ele dá um carrinho e ele acerta, e eu até acho que o carrinho dele foi para cartão vermelho. Eu não vou negar isso. Só que, né, aí a gente entra aí na questão da arbitragem. Se o juiz tivesse dado o pênalti, mesmo na dúvida, se ele marca e vai pro VAR conferir, o lance do Bruno Mendes já não tinha acontecido. E outra, o VAR chama para corrigir o cartão do Bruno Mendes, porque a princípio ele tinha tomado apenas amarelo, mas não manda o juiz ir olhar o lance do Matheus Bidu dentro da área. E era um lance que o Corinthians poderia muito bem abrir o placar com 10 minutos de jogo. Aí, moral da história, com 10 minutos de jogo, Bruno Mendes expulso, né, num lance que teoricamente não deveria nem ter acontecido, porque teria sido pênalti pro Corinthians antes. Com essa expulsão, quebrou totalmente a formação do Mano Menezes. Tudo que o Mano Menezes tinha planejado para esse jogo foi pro saco com 10 minutos, né? O Corinthians, que entrou num 3-5-2, teve que mudar para um 4-4-2, com um jogador a menos. Na verdade, nem 4-4-2, né? Se tornou aí um 4-3-2. E, cara, o impressionante é que o Corinthians jogou bem, né? O Corinthians, apesar do jogo ter se tornado um certo ataque contra a defesa, né? Porque, venhamos e convenhamos, jogar com um jogador a menos durante todo o jogo, mas o Corinthians soube se defender. E aí, no momento que teve a chance no escanteio, a bola acaba sobrando pro Romero e ele faz 1-0 pro Corinthians. E aí a gente fala, cara, o Romero, ele é um jogador que a gente sempre fala que ele é um jogador limitado. Ele é um jogador que se atrapalha, ele é um jogador que erra bastante, mas, cara, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, é um jogador que quer vencer, é um jogador que luta o jogo inteiro, e, cara, aquele que nunca declarou amor pelo Romero não pode se dizer corintiano, cara. Porque, a identidade dele com o Corinthians, essa questão da raça, da vontade, ele pode ser limitado o que for, mas a identificação dele com o Corinthians é muito grande, cara. É muito grande, muito grande.
E o Romerinho aí voltando aí a marcar constantemente, né? É impressionante como com o Mano Menezes o Romero acaba crescendo aí, né? Desde a chegada do Mano Menezes. E aí o Corinthians com 1-0 no primeiro tempo, um jogador a menos desde o minuto 10, soube se segurar muito bem durante todo o jogo. Né? Soube aí se defender, soube aguentar a pressão do Grêmio. E aí no segundo tempo o Bruno Alves acaba sendo expulso, né? Por uma falta também bem violenta. E com isso o Corinthians acaba até tendo algumas chances de fazer o segundo gol. Não consegue, não conseguiu aproveitar, até pelo cansaço físico, é compreensível. Cara, imagina você correr, se eu não me engano no primeiro tempo, acho que ele deu 5 ou 7 minutos, não lembro agora. Vou até conferir aqui. Ele deu 5 minutos no primeiro tempo, então ali, até o momento que o Corinthians ficou com um a menos, foram 86 minutos, 76, que foi no minuto 10, correndo com um jogador a menos, cara. Então, assim, é compreensível que ali, nos últimos 10 minutos, 20 minutos de jogo, já que ele deu 10 minutos, depois deu mais um, que é outro detalhe também da arbitragem que a gente vai falar daqui a pouco, é compreensível que a perna já não responda. É compreensível que você tente executar uma jogada e muitas vezes não dê certo. Mas, cara, a vontade que o time do Corinthians teve de ganhar esse jogo, o fato de ter entrado com sangue no olho, sabe? Com aquela coisa de, cara, a gente não pode perder hoje aqui, mas nem por nada nesse mundo. É isso que a gente quer ver desse time do Corinthians. Essa é a vontade que a gente quer ver desse time do Corinthians. E aí, mais uma vez, falando aí sobre o juiz, cara, ele deu 10 minutos de acréscimo. 10 minutos de acréscimo num jogo onde o Corinthians ficou com um jogador a menos durante o jogo todo. Não satisfeito, quando o Grêmio ainda não tinha empatado o jogo, ele ainda dá mais um. Detalhe é que o Corinthians não fez cera em momento algum desses 10 minutos de acréscimo. O Corinthians simplesmente jogou, soube segurar o jogo de uma forma com a bola rolando, não foi com aquela coisa de ficar chutando bola para fora, não foi aquela coisa de ficar enrolando para cobrar, não, foi com a bola rolando, soube cadenciar, abria numa ponta mais vazia, dava uma segurada na hora de puxar o ataque, e mesmo assim o juiz deu mais um minuto. Cara, e foi impressionante você olhar o rosto do juiz quando ele apita o fim do jogo, a cara dele de tristeza pelo Grêmio não ter empatado o jogo. E vale dizer ainda que o juiz atrapalhou num lance do Corinthians que poderia ter sido o segundo gol, que o Moscardo estava com a bola dominada e ele entra praticamente na frente do Moscardo, né? A bola não toca nele, mas ele faz um corte ali na passagem do Moscardo que acaba tendo que reduzir a velocidade. Então, assim, péssima arbitragem, mas uma partida irretocável do Corinthians, uma partida perfeita, não só pelas condições do time, né, que jogou com um jogador a menos, que teve ali sua estratégia totalmente destruída, mas pela vontade. E, cara, vou fazer um comentário aqui, que campo horroroso esse do Grêmio, né? Infelizmente a gente sabe da situação que tá o Rio Grande do Sul, com muitas chuvas, e, cara, como tá estragado esse campo do Grêmio. E aí eu queria fazer um comentário sobre algo que ocorreu no intervalo da partida. No intervalo da partida saíram imagens ali do Alessandro indo até a sala do VAR para entrar na sala para reclamar do lance do pênalti da expulsão do Bruno Mendes. Alguém avisa o senhor Alessandro que o VAR, a cabine do VAR, ela fica no Rio de Janeiro, na central da CBF, né, na sede da CBF. É lá que é operado o VAR. O que tem no estádio são servidores com as imagens, né, que aí lá da central eles conseguem acessar esse servidor, fazer a verificação da imagem e entrar em contato com o árbitro da partida. Mas se ele conseguisse entrar na sala, ele não ia conseguir reclamar com absolutamente ninguém, porque teria um computador lá dentro com vários servidores. Então, assim, o senhor Alessandro, você como dirigente de futebol, você deveria saber como funciona a tecnologia, né? Deveria saber como funciona o VAR, né? Então, vamos evitar passar vergonha. A gente sabe que as eleições estão perto, mas até para fazer campanha tem limite, tá, senhor Alessandro? Por favor.
não nos obrigue a ficar passando esse tipo de vergonha aí, né, nas situações, enfim. Corinthians agora que vai ter a data FIFA, né? Após esse jogo de hoje, o Corinthians volta a campo apenas no dia 25 de novembro contra o Bahia. É um adversário direto e um jogo na Neoquímica Arena, é importante dizer, o Corinthians joga em casa. E esse jogo vai ser fundamental, porque o Corinthians está aí a 6 pontos do Bahia, né? Que é o primeiro time fora da zona. Vale lembrar que o Cruzeiro tem 2 jogos a menos, né? O primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Mas 6 pontos do Bahia e de repente uma vitória, o Corinthians acaba indo aí a 9 pontos, com 9 ainda a serem disputados. Então fazer essa pontuação aí, ficar a 9 pontos do primeiro time fora da zona, já é a garantia, né, 100% de que não cairemos. Embora com o resultado de hoje, né, que como a gente falou foi um resultado muito importante, até por essa situação da fuga contra o rebaixamento, já fique muito, mas muito mais tranquilo para o time do Corinthians. A gente conseguiu dar uma boa respirada hoje, já podemos até talvez começar a pensar aí na próxima temporada, agora com um pouco mais calma, mas é importante a gente garantir isso, né? É importante que a gente consiga esse 100%, consiga essa certeza, até para pensar aí nas renovações, pensar nas contratações, e lembrando que esse jogo contra o Bahia vai ser exatamente no dia das eleições presidenciais do Corinthians, né? Ou seja, termina as eleições, né? Porque as eleições estão previstas para terminar aí às 5 horas da tarde, e como serão com as urnas do TRE, com as urnas eletrônicas, então o Corinthians muito provavelmente já comece o jogo contra o Bahia sabendo quem será o presidente do próximo ano, né? Então fica aí a expectativa para o dia 25 em dose dupla, tanto pelas eleições presidenciais como também pelo jogo contra o Bahia. E detalhe, né, que talvez aí até se a gente parar para analisar, né, a gente pode ter aí até o novo presidente já na arena, né? Se tudo der certo e for democrático, o novo presidente poderia até já estar presente na arena. Mas enfim, né? Vamos ver aí o que vai ser. A gente sabe, a gente tem visto aí as várias tentativas de impugnação aí por parte da Renovação e Transparência. Esperamos que seja algo democrático. Esperamos que seja democrático como o Corinthians tanto se prega aí como um clube democrático, fez camisa aí pela democracia. Esperamos que nesse ano que as nossas camisas falam tanto da democracia corintiana, que essa democracia aconteça também nas urnas. Então, dia 25, Corinthians e Bahia na Neoquímica Arena, às 7h30 da noite. Achei que seria 18h30, mas estou conferindo aqui que será às 19h30. E, como falei, muito provavelmente já com o anúncio do novo presidente do Corinthians para o ano que vem. Se será Augusto Melo ou se será André Luiz. Bom, fiel, chegamos ao final aí de mais um Spotmão. Hoje respirando, aliviado, não mais por aparelhos, né, mas uma respiração mais tranquila, mais feliz, né, pelas 2 vitórias do Corinthians hoje. Parabéns às meninas que vão disputar aí a final do Campeonato Brasileiro, tem honrado muito o manto do Corinthians e esperamos que no ano que vem os nossos meninos também possam aí honrar essa camisa de tradições e glórias mil. Abraço, é nóis e vai Corinthians!